Olá, meu nome é Renata Antunes de Farias, RU 110 3478, curso Licenciatura em Pedagogia no Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e estou aqui com o 9º vídeo do estágio supervisionado do modo de extensão do ensino fundamental, onde estou abordando o tema do autismo e a escolarização inclusiva. E nos vídeos anteriores eu abordei vários assuntos relacionados ao autismo, né? Abordei o autismo, suas principais características, as manifestações, né? Leis de amparo aos portadores, né? Do transtorno do espectro autista, os mitos que existiam, né? Que poderiam ser os agentes causadores do autismo e estudos que vieram para derrubar, né, esses mitos. Falei sobre a importância da parceria, do diálogo, né, do andar junto entre pais e escola para o desenvolvimento, né, das crianças no ambiente escolar. Falei sobre a importância, né, da participação da criança, da inclusão da criança no ambiente regular de ensino. Vários tópicos eu abordei, e agora nesse eu vou falar sobre as inclusões, né, dos alunos autistas, e algumas sugestões, né, para que a inclusão aconteça dentro do ambiente escolar. Como a gente sabe, não existe uma regra, né, não tem uma fórmula para a gente ensinar crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista, né? A gente sabe que mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, né, elas vão responder de formas diferentes à mesma proposta pedagógica. Então, o que serve para uma criança, né, um indivíduo, não quer dizer que vai funcionar para aquela outra criança que está ali, né? Então, no caso, para ensinar, o professor ele não precisa ser um especialista, né, em relação ao transtorno. É importante que ele tenha um conhecimento, né, que ele sempre esteja se aprimorando, que ele esteja sempre se renovando, né, para melhor atender aquele aluno, né? Então, para que isso aconteça, é muito importante que o professor conheça, que o professor atenda, que o professor veja de forma individual cada criança com qual ele está trabalhando e que ele aprenda a lidar com cada uma dentro das suas peculiaridades, né? Mais do que um conhecimento específico, a inclusão dessas crianças, ela requer uma mudança, né, na escola e como essa escola faz a educação acontecer. Porque, de fato, para que o ensino inclusivo realmente aconteça, né, possibilite que uma pessoa com necessidade especial possa e deva acompanhar, né, um aprendizado tão rico quanto as demais crianças, né, é preciso que haja um conhecimento, né, das necessidades daquela criança, que sejam feitas as adaptações necessárias, né, enfim, N fatores para que essa criança seja acolhida de forma satisfatória, que ela tenha suas necessidades atendidas dentro do ambiente escolar, que ela seja respeitada dentro das suas necessidades, né, das suas capacidades, e que o ambiente se torne de fato inclusivo para que ela tenha as mesmas chances, as mesmas oportunidades das demais crianças com as quais ela está dividindo o ambiente escolar. Desculpa, errei aqui, né? O primeiro passo, né, fundamental para se ter um efetivo, né, ensino inclusivo da criança autista é a conversa com os pais. Isso eu já falei. É importante essa parceria entre pais e escola, entre os profissionais que estão atendendo essa criança, porque os pais sabem melhor do que ninguém
todas as necessidades que essa criança tem, todas as características que essa criança tem, e com isso saber os melhores caminhos, né, para a adequação, né, das propostas, do espaço, das atividades, né, em relação ao perfil dessa criança. Além disso, né, o diálogo ele deve ser sempre claro, ele deve estar sempre acontecendo, porque os pais de crianças, né, no geral, mas aí nesse caso, como a gente está falando da criança autista, eles ficam com aquela angústia de que quando deixam seus filhos, né, no ambiente escolar, como que essa criança ela está sendo atendida, né? O que está acontecendo dentro da escola? Quais são as adaptações, né? Quem é o profissional? Como é que o professor está agindo, né? Como é que o professor está incluindo? O que ele está fazendo para incluir essa criança dentro do contexto, dentro do ambiente escolar? Se essa criança ela está participando das atividades com os demais colegas, se ela faz as mesmas propostas, né? Se o professor tenta incluir dentro, né, das condições da criança, respeitando ela, mas se o professor realmente está fazendo de fato um processo inclusivo. Então, é muito importante que a escola tenha essa deixa eu voltar. É muito importante que os pais, né, tenham esse acolhimento e que a escola dê essa abertura para que o diálogo seja de uma forma clara, que os pais possam ficar tranquilos, né, que os pais consigam ter a confiança na conduta dos professores e da escola que está, né, que o seu filho está frequentando. Também é extremamente importante que não só os pais dessa criança autista, mas os pais dos colegas dessa criança também participem de uma conversa, conheçam a realidade, né, dessa criança que está frequentando ali a mesma sala que os seus filhos, quais as características dela, né, para que os pais consigam também, já que esse trabalho tem que ser na escola e em casa, que esses pais consigam conversar com seus filhos, né? Conscientizar, orientar qual a melhor forma de acolher esse amigo, esse colega, qual a melhor forma de incluir essa criança, né? E não somente ver que ela é uma criança diferente, como eu já tive a oportunidade, a infeliz oportunidade de ver, né? Uma criança com a qual eu convivi numa escola, de olhar para um aluno autista e falar assim, ele é maluquinho, né? Então ele não vai entender o que a gente fala. Provavelmente isso foi falado, né, na casa dessa criança. Ele deve ter comentado: mãe, o fulaninho faz isso. Ai, filho, nem dá baló, ele é maluquinho, né, ou ele é retardado. Não é assim. É conscientizar que aquela criança é um ser humano, é um indivíduo que está em desenvolvimento que nem, né, o A é que nem o B, só que é de uma forma diferente, que a cabecinha dela funciona de uma forma diferente, né? Os pais devem conversar de uma forma que a criança entenda que aquela criança, aquele amigo que está ali na escola dividindo espaço, ele é diferente na forma de aprender. E parou por aí. Ele não é inferior por ter esse transtorno de desenvolvimento, né? Essa falta de comunicação, muitas vezes verbal, né? Por ter essas estereotipias, ele não é inferior, ele só é diferente. Sugestões de adaptações, né? Uma das características do autismo, né, é a sensibilidade a barulho, né? Crianças autistas, adolescentes, autistas, adultos autistas, muitas vezes eles têm essa sensibilidade auditiva, né? Então, a chegada na escola pode causar um desconforto muito grande, né? E fazer com que desencadeie uma crise e a criança não queira permanecer no ambiente escolar justamente por causa do barulho. Então, sempre que possível, né, uma das sugestões
entre pais e escola é de que essa criança chegue primeiro do que os demais alunos. Por quê? Ela já vai estar se ambientando, né, na sala de aula, no espaço onde ela vai estar, e conforme, né, as demais crianças vão vindo, que vai aumentando o ruído, aumentando o barulho, né, não vai ser tão desconfortável, porque vai ser um aumento gradativo, né? Então a criança ela vai se acostumando com essa elevação, né, do barulho com a chegada dos colegas. Então a gente sempre, né, orienta que chegue primeiro do que os demais para justamente ir se acostumando e não chegar no ambiente quando todo mundo já está brincando, está rindo, está gritando, está correndo, está conversando e acabar causando esse desconforto para ela, né? Gera estresse, gera crise, né? Pode desencadear um comportamento que angustia. Evitar, né, com isso, atividades, né, que possam causar o excesso de barulho dentro da sala de aula, principalmente, né, que é um espaço fechado. O excesso de barulho pode causar esse desconforto dela, vai botar, né, mão no ouvido, ela pode gritar, ela pode, né, fazer aqueles movimentos do rocking, que, né, a gente fala, né, que é os movimentos de tronco, chorar, se jogar no chão, né, se machucar, conforme o grau dela. Então, ambientes menores, né, como uma sala de aula, o barulho produzido é maior. Então, evitar, né, brincadeiras assim que as crianças fiquem muito excitadas, né, gritem muito, muita palma, muito barulho, né, de qualquer tipo. Assim como a utilização de brinquedos, né, com chocalho, guizo, buzina, música, alarme, apito, qualquer coisa assim, né? Porque eles se sentem incomodados ao longo do dia, né? E com isso eles podem perder o foco do processo de aprendizagem, porque eles vão se sentir desconfortáveis e vão acabar não querendo participar, e o professor vai se sentir frustrado, né, em relação a isso, porque ele preparou uma aula, né, uma proposta bacana, mas por fatores, né, que podem ser evitados, que podem ser adaptados, a criança acaba não sendo incluída na proposta, né? Então, quem tem um aluno autista, é importante adaptar ações, né, para não perder o efeito pedagógico e saber incluir essas crianças portadoras do transtorno nesse efeito. Eu tô trocando e tô trocando aqui porque eu não consigo ler no celular, não adianta, mesmo usando óculos. Outra característica, né, do comportamento do indivíduo com transtorno é a necessidade da repetição de ações e de tarefas, né? Então, tudo que quebra essa rotina, né, pode causar um desconforto muito grande para essa criança, né, e acabar prejudicando a experiência do processo de aprendizagem, né? E mesmo que se trabalhe com tarefas, com propostas específicas para ele, né, é importante que essas ações elas estejam focadas nas repetições. Por exemplo, a criança ela tende a brincar com um determinado brinquedo em determinada hora. Então, o professor ele já pode ter uma atitude proativa de saber que tá chegando a hora do fulaninho brincar com aquele brinquedo, eu vou ali e já coloco o brinquedo perto dele, né? Que ele vai naquela repetição de ação, ele já sabe que aquela hora vai ser ofertado o brinquedo e vai brincar, né? O que vai estimular esse processo é oportunizar, é adaptar, né, a inclusão dessas atividades, a essa repetição de ações, repetição de propostas, de tarefas para a criança, tornar um momento mais leve, né, não tão mecânico no processo de interação da criança com o ambiente escolar. Realizar, então, adaptações, né, necessárias para o atendimento dessas crianças, né, atendendo às suas necessidades para que o ensino seja verdadeiramente inclusivo. A escola, ela é um ambiente riquíssimo, riquíssimo, vasto, né?
em estímulos, né? E como a gente já falou em vídeos anteriores, essas estimulações são ricas, né? Seja estímulos táteis, olfativos, visuais, sonoros, né? Então, é um ambiente desafiador, mas ao mesmo tempo ele tem que ser acolhedor, oferecendo, né, a criança com esse transtorno de desenvolvimento todas as adaptações necessárias para o seu perfil, né, que atendam às suas necessidades. Propor atividades dentro da linha de interesse da criança faz com que o aprendizado ele se torne mais natural, né, realizando propostas mais interativas do que mecânicas, do que tentar fazer, né, aquela decoração, né, que ela decore de uma forma mecânica, né? Trabalhar atividades que a criança se sinta à vontade, que flua de uma forma mais natural dentro daquilo que é o interesse da criança, que nem eu falei antes, né? O professor, ele sabe que aquela criança gosta de tal brinquedo, eu vou fazer uma proposta que a criança goste desse brinquedo. Não, esse aqui é brinquedo, é uma pomada, tá? Mas vamos fingir que é um brinquedo. Desse brinquedo aqui, eu vou fazer uma proposta para chamar a atenção, né, desse meu aluno, fazendo que a proposta seja mais leve, seja natural, que respeite, né, aquele indivíduo que está ali no momento. É extremamente benéfico, né, e necessário a oferta de diversos materiais, né, para um aluno, né, o autista. Materiais de diversa textura, né, pode ser, vamos supor, eu vou fazer uma estimulação com lixa, com esponja, com aquelas bolhas, né, plástico bolha, a massinha de modelar, slime, argila, para que a criança tenha essas experiências táteis, né? Assim como a oferta de canetinhas, giz de cera, lápis de cor, né? Por quê? Porque ela vai liberar a atenção, né? Vai ter aquela descoberta sensória e propicia, né, propicia a contribuição do objetivo pedagógico para aquela atividade. Então, assim, quanto mais ofertas, mais estímulos de materiais, né, essa criança tiver, mais fácil vai ficar para alinhar, né, para conseguirmos trabalhar de acordo com os interesses dela. Que é aquilo que a gente já falou, né, se torna uma atividade mais prazerosa e mais fácil para ela, né, desenvolver. Então, aqui vai agora algumas, né, sugestões sobre as adaptações, que seria organizar o espaço físico, né, com pouco material visual para a criança, né, não dispersar. Então, assim, pouca exposição em parede, chão, teto, né, selecionar já previamente os materiais que vão ser trabalhados, né, e eliminar o restante para que não haja estímulos desnecessários durante o desenvolvimento da aprendizagem, os recursos facilitadores, né, como sinalizar o início, né, o meio, a transição, a finalização de uma atividade, né, por meio de som ou movimento, pode-se utilizar uma música, que aí a criança vai saber, né, naquela repetição, que agora é a hora de fazer tal coisa, ou a hora está terminando, né. A redução de ruídos externos e internos durante a realização das atividades, o fechar a janela, pedir para as demais crianças, né, diminuírem o volume de voz, porque qualquer coisa pode dispersar a atenção no desenvolvimento da proposta. Manter as crianças longe de janelas, portas, né, ou espaços de grande circulação durante a realização dessas atividades, né, para que exima, né, minimize a dispersão, né, para que elas estejam focadas na proposta, né, em realizar a proposta. Organizar um quadro de rotina, né, de forma que esse quadro possa ser tocado, cheirado, grudado, colado coisas, né, validando
essas informações sensoriais, né, que mais facilitam a compreensão e a organização do aluno. A antecipação das atividades, né, sempre importante, por mais que a gente muitas vezes tenha aquele pensamento de que, não entende, se entende, né, explicar a rotina, agora nós vamos fazer isso, né, uma coisa que é muito interessante, que a gente trabalha com os nossos pequenos lá na escola, não simplesmente assim, quando terminou a tarefa, pessoal, vamos dando, né, os lápis de cor, vamos dando as canetinhas que acabou. Não, a gente diz, mais 10 minutinhos, por mais que eles ainda não tenham aquela noção, eles sabem que, falta um pouco, então eu vou aproveitar aquele tempinho que eu tenho, que daqui a pouco vai terminar. É mais fácil, né, entenderem, até porque todas as crianças sabendo, é fácil para aquela criança ali, autista, também estar ali no meio, né? Então a gente acha que muitas vezes eles não vão entender essa antecipação, né, das atividades, essa apresentação da rotina, eles entendem, né? É uma questão de trabalhar todo dia aquilo ali, né, pela repetição. Então, falar em tom mais baixo, né, para diminuir o alerta e aumentar, né, a atenção dos alunos. Eu tenho um problema gravíssimo de tom de voz. Várias vezes já fui chamada, né, a atenção porque polaca, né, nada contra, mas é polaca, de família alemã, de família com alemão e italiano, né, que todo mundo acha que a gente tá brigando, mas a gente fala muito, vocês devem perceber que eu uso muito as mãos, e é errado, né, para falar, mas é o jeito. Eu tô tentando controlar muito o tom de voz e às vezes escapam uns gritos assim, olha, coitadinho dos meus alunos, sabe? Eles ficam olhando assim, mas eles sabem que a prof fala alto, né? Então tem que ter muito cuidado no tom de voz, né? Até para não causar desconforto, né? E o que que acontece? Eu grito, né? Eu elevo a voz, as crianças também vão elevar. Então vai ficar naquela constante elevação, né? Vai ficar, eu percebo que se torna um ambiente caótico, assim. A minha cabeça depois, no final do dia, tá desse tamanho, né? Pareço a rainha vermelha lá do Alice País das Maravilhas, porque sem querer, eu muitas vezes não sinto que eu tô elevando a voz, né? Então, muitas vezes eu me altero com relação a isso. É uma coisa que eu, particularmente, tenho que cuidar muito, né? Voltando, né, as sugestões, então assim, ajustar a postura, né, da criança para que ela mantenha mais atenção, no caso de atividades no chão, né, se é melhor para ela fazer deitada, ou sentada, né, ajustar para que ela se sinta mais confortável para desenvolver a atividade, respeitando os limites dessas crianças, né, respeitando quanto aos toques, quanto aos sons no ambiente, né? Permitir, no caso da escrita, aqueles engrossadores de lápis, né, para o refinamento da escrita, incentivar o desenho livre, né, aquela estimulação tátil com os dedos, né, em superfície lisa ou em superfície com textura. Promover brincadeiras, né, que envolvam o desenvolvimento e a coordenação grossa, né, que é correr, pular, subir, descer escada, chutar, né, antes de iniciar uma atividade, né, de coordenação motora fina, que é cortar, papel com tesoura, fechar botão de roupa, trabalhar com massinha de modelar, né, alinhavar, brincadeira com bloco, pegar objeto, escrever, colorir, atividade de coordenação motora fina, né, com crianças em diversas posições, no chão, na mesa, de pé, com apoio diferenciado, né, para poder estimular, né, os movimentos, usar recursos visuais, né, pois são facilitadores na execução das atividades. No caso assim, marcação, né, de caneta em linha, ou utilizar, né, contrastes. Eu vou escrever com preto e amarelo assim para ter aquela percepção visual que facilita muito. Recursos auditivos, né, são importantes para prevenir que a criança entre em estado de alerta, né? Então é importante antecipar esses sons, agora vai tocar,
né, chegar perto da criança se ela tem, né, muita sensibilidade, já chegar perto, né, e tapar ou conversar com ela para evitar que, vamos supor, um alarme que dispare a sirene para o recreio, dispare e acaba, né, causando desconforto. Só um minuto, né? Minutos antes, né, do término do recreio. Propor brincadeiras mais leves, né, que a criança elas consigam relaxar, né, para não chegarem tão excitadas, né, tão eufóricas, tão enérgicas na sala de aula, né, ou que a criança entre, né, a criança autista ela entre na sala de aula depois do recreio quando a sala já estiver estabilizada para evitar, né, essa excitação, esse disparo, né, de algum comportamento que possa ser desconfortável, né, e acabar prejudicando o processo pedagógico, né, que foi preparado, as propostas, tudo ali. Então era isso, né, uma pinceladinha assim. Creio que eu vou fazer mais um novo vídeo, né? Então espero que vocês continuem me acompanhando. Falo muito né, vocês vão perceber, né, mas eu tento evitar, falo muito com a mão, já, ó, comecei a alterar a voz, mas era isso. Eu espero que vocês estejam gostando, né, do conteúdo. Tô fazendo com muito carinho, aprendendo junto, né? Pra mim foi de novo. Pra mim foi um desafio muito grande falar, gravar conteúdo, porque eu tenho muita, não parece, mas eu sou muito tímida para falar em público. Então, para mim foi um desafio. Eu gosto e embora como é que eu posso explicar? Ainda sinto vergonha, assim, para mim tá sendo de grande aprendizado poder preparar esse conteúdo, né, e dividir um pouco do conhecimento que eu tô tendo aplicando com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.